leitura de hoje é um texto sapiencial que é atribuído pela Santa Igreja Nossa Senhora, recordando como antes de Deus criar todas as coisas, já na sua mente de amor tinha concebido Nossa Senhora. Não era uma criação efetiva, mas era um projeto admirável da grandeza daquela que seria depois a mãe do próprio Deus. O texto bonito assim diz: o Senhor me possuiu no início de seus caminhos, desde o começo antes de criasse alguma coisa. Desde a eternidade eu fui constituída e desde o princípio antes que a terra fosse criada. Ainda não havia os abismos e eu já estava concebida. Nem as fontes das águas haviam ainda brotado e ainda não estava formada a pesada massa dos montes. Não existiam as colinas e eu já havia nascido. Ainda não havia ele criado a terra, nem os rios, nem os eixos do mundo. Quando ele preparava os céus, eu estava presente. Quando por uma lei inviolável encerrava os abismos dentro dos seus limites, quando firmava lá no alto a região etérea, e quando equilibrava as fontes das águas, quando fixava no mar os seus limites e punha a lei as águas para que não invadissem a terra, eu estava com ele, regulando todas as coisas. E cada dia me deleitava gozando continuamente a sua companhia, brincando sobre o globo da terra e deliciando-me em estar com os filhos dos homens. E agora, filhos meus, escutai-me, aventurados daqueles que guardam os meus caminhos, atendei as minhas instruções, sede sensatos, não as rejeitei. Venturado o homem que me ouve, que vigia todos os dias a entrada da minha casa e se conserva em seus postos. Aquele que me achar terá achado a vida e alcançará do Senhor a salvação. O texto é um texto relativo à sabedoria eterna, que é o segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas não vem ao caso a gente fazer comentários sobre esses assuntos, quando há outros que são próprios do dia. Só passo a referência. O Evangelho é um pequeno texto de São Lucas na Anunciação. Naquele tempo foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, uma virgem desposada com um varão chamado José, da cadeia de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entanto, o anjo onde ela estava disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Celebramos, amados irmãos, hoje a festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Nossa Senhora é um dogma de fé. O que é o dogma? Dogma é uma verdade que Deus revelou, necessária para a salvação, e que a igreja dele, a igreja verdadeira, única, a igreja católica apostólica romana, declarou que ele revelou e, portanto, ninguém podia duvidar. Isso aqui é o dogma. Apesar de desde o começo a devoção a Nossa Senhora na sua pureza, a evocação e Imaculada Conceição é uma coisa muito antiga, entretanto, a proclamação do dogma foi feita pelo Papa Pio IX no dia 8 de dezembro de 1854. Estava o Papa Pio IX em Gaeta, cidade do reino de Nápoles, no sul da Itália, por ocasião das primeiras perseguições que obrigaram o Papa a se retirar depressa de Roma, quando um cardeal disse a ele: Santo Padre, se Vossa Santidade não proclamar o dogma da Imaculada Conceição, o mundo não poderá melhorar. Então, poucos dias depois, Pio IX, pelo homem de Deus, fez uma encíclica anunciando o projeto da proclamação do dogma da Imaculada Conceição para o mundo todo e querendo saber a opinião dos bispos do mundo todo, dos padres e dos fiéis a respeito da oportunidade, da conveniência de proclamar-se então o dogma. A resposta formou uma coleção de 10 enormes volumes com a resposta entusiasmada
de todo o mundo católico, bispos, padres, religiosos, leigos, desejando ardentemente que esse dogma fosse proclamado. E assim é que o nono proclamou. Vou até um detalhe curioso. Conta-se que, na hora da proclamação do dogma, pela Santa Missa que solene pontifical que todo mundo celebrou, e no meio da Santa Missa, o cardeal Mack, que era o camerlengo, dirigiu ao Papa solicitando que proclamasse o dogma. Então, o Papa se levantou e os bispos todos estavam presentes, tiraram as suas mitras, cardeais, e então declarou: declaro que a Virgem Maria, mais ou menos assim, gostaria de ter o texto na mão, mas esqueci de trazer, pegar um nome pequeno, a parte central da proclamação. Declaro que a Virgem Maria foi preservada da mancha do pecado original. Nós sabemos que Adão pecou, e esse pecado transmite um estado de pobreza espiritual para todos os que descendem de Adão. Aquilo que nós chamamos o pecado original. Em que consiste esse pecado original? Quando Adão foi criado por Deus com Eva, ao criar, Deus deu a ele a graça santificante. A Santíssima Trindade habitava dentro deles. Com o pecado, eles perderam a graça. E assim não aconteceu o que era para acontecer com cada criança que fosse concebida no ventre materno, ser concebida recebendo no mesmo momento a graça santificante, essa presença divina dentro da alma, essa sobrevida, essa supervida, como dizer, a palavra não é muito simpática não, a palavra que eu vou enfatizar, essa coisa grandiosa que é da Santíssima Trindade habitar em nós. Ocorre isso, como nós sabemos, pelos méritos de nosso Senhor crucificado, quando nós fomos batizados, recebemos essa graça, mas nós fomos concebidos sem ela, o que é uma conceição pobre. Não que seja devida à graça de Deus própria da natureza humana, é porque Deus tem destinado o ser humano a viver na sua graça e com essa graça da terra e do céu, sem morrer. Assim era o plano primeiro de Deus, que foi quebrado com o pecado de Adão e Eva. E assim toda criança é concebida no pecado, quer dizer, ela não tem um pecado nenhum. O pecado original é esta ausência da graça santificante. Em consequência disso, o ser humano aí fica desamparado dos socorros indispensáveis para alcançar a salvação. Esses socorros são infundidos em nós quando nós nos batizamos, ou se por infelicidade tivermos cometido um pecado mortal, quando nós arrependidos procuramos o sacerdote e nos confessamos, e ele nos absolve. Aquela graça recebida do batismo e perdida com o pecado é devolvida a nós. E é por isso que a pessoa assim pode comungar. E como nós sabemos, a Eucaristia é sacramento de vivos, isto é, sacramento que só pode ser recebido em quem está na graça de Deus. É necessidade de a pessoa estar purificada pelo sacramento da penitência. E quem é que aguenta viver sem a graça de Deus? Quem aguenta olhar para dentro de si mesmo e não ver a graça de Deus presente e ficar tranquilo? Impossível. Impossível.
quando nós proclamamos a Santa Missa, o poder de Deus que traz cada um dá-nos a paz, a verdade é que é Ele que realmente nos dá a paz. E na hora que a gente se confessa, não é? A gente percebe. Me lembro de uma vez, uma pessoa, um jovem, onde já é pai de família, adulto, já maduro, numa situação dessa, parecida assim, ele levantou dizendo: que alívio! Inicial, que alívio! É muito espontâneo, então usou essa expressão na hora que ele se levantou. Assim a gente, na hora que se levanta da Santa Comissão, a gente pode dizer isso, não é? Agora é tratar de não pecar mais, não é? Tratar de não ofender mais Nosso Senhor, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Mesmo que custe a morte. A morte é melhor do que o pecado. Pois bem, Nossa Senhora, então, em que consiste esse dogma da Imaculada Conceição? Em que ela foi preservada dessa ausência da graça. Houve uma intervenção divina na hora em que Nossa Senhora foi concebida no ventre de Senhora Santana. Naquele momento, ela não foi concebida com pecado e a graça tirou, não. Ela foi premunida. A graça antecipou a chegada dela, de modo que, ao chegar, vamos dizer, a alma de Nossa Senhora a ocupar aquele corpinho minúsculo que começava a existir, já a graça estava ali, vamos dizer assim, de braços abertos para receber, digamos assim. É isto. Alguns que não queriam admitir o dogma de Imaculada Conceição diziam: mas é um absurdo, porque todo ser humano é remido por Jesus Cristo. Se ela não teve pecado original, então ela não foi remida? Ou logo quem? Ela, a maior de todas? É o grande engano. Há um poeta espanhol muito interessante que fez um poema imaginando virtude e vício discutindo a respeito da Imaculada Conceição. É muito interessante o poema. Então, no poema, a virtude quer convencer dois vícios de que Nossa Senhora, que não havia nada disso com relação a Nossa Senhora não receber a graça, então fez um buraco no chão e tapou, espaçou com uma palha por cima. Então veio um dos vícios e passando, pisou no buraco e caiu. Quando caiu, ele levantou. A virtude veio e levantou. Ficou aqui. Depois veio o outro vício e quando veio, antes de chegar, a virtude pegou e tirou o disfarce. Aí ele viu o buraco e não caiu. Então perguntava: olha vocês dois, eu ajudei os dois. Um ajudei levantando da queda, o outro ajudei não deixando cair. Não fui eu que ajudei nos dois casos? Assim Nosso Senhor fez muito mais de Nossa Senhora, não deixando cair, mas fazendo com que não caísse. Então a redenção agiu nela de modo diferente, muito mais grandioso, não deixando o pecado chegar sobre ela. Assim também a ação da redenção agiu sobre ela, não resgatando do pecado, mas defendendo, livrando de o pecado chegar. Eis aí um pouquinho do dogma da Imaculada Conceição. Quando todo mundo proclamou o dogma, dizem que estava o céu de Roma coberto de uma tempestade tremenda no escuro, e na hora que o Papa começou a proclamar, há uma abertura na cúpula de São Pedro, na hora que o Papa começou a proclamar, limpou o céu numa hora e o sol desceu direto em cima do Papa, como um símbolo. Ele ficou iluminado pelo sol naquele momento grandioso, como um sinal de Deus, de que ele estava assistido por Deus para fazer aquela proclamação.
Ora, meus irmãos, e passo agora para o terceiro ponto da nossa reflexão. Que proveito podemos e precisamos tirar desta maravilha que é a Imaculada Conceição na Virgem Maria? Observem que quando o mundo caminhava para essa desordem louca em que estamos, em que as pessoas de repente perderam o juízo, outro dia eu me encontrei com uma pessoa que eu estimo muito, e tinha muito tempo que eu não via aquela pessoa. Essa pessoa tinha tido momentos belos, espirituais, que eu tinha acompanhado, e eu me alegrava muito, porque, evidentemente, o que quero eu na vida a não ser pegar almas e colocar no coração de Deus? O que quero eu a não ser isso e mais nada? Se pudesse, arrancava todo mundo das garras do demônio e fazia isso. O que quero eu? Então eu vim acompanhando, embora a vida das dificuldades que essa pessoa ia enfrentando, falando de ambientes que frequentava, etc. Depois passei um tempão sem ver essa pessoa. De repente encontrei-me. Sou jovem. Mas sabe, meus irmãos, é uma coisa impressionante. Na hora, ao contemplar o rosto da pessoa, eu vi que a pessoa estava enfeiada. Tinha um belo rosto. Mas quando eu me encontrei de repente, vi que a pessoa estava mais desfeita. Não tinha aquele frescor que tinha antes. Tinha perdido aquele frescor. E por que perdeu aquele frescor? Imaginei, que também a pessoa não conversou comigo em mais profundidade. Ah, meu Deus, deve ter se desencaminhado pela estrada do pecado. Deve ter se desencaminhado pela estrada do pecado. Me lembrei de uma história que se conta de Leonardo da Vinci, aquele pintor famoso de Florença, que pintou aquela ceia famosa, que pintou a Mona Lisa e outros quadros. Conta-se que Da Vinci levou muitos anos para completar aquela ceia dele, que, se não me engano, fica no refeitório de um convento dominicano de Florença. Ele foi pintando, pintava outras coisas, parava, voltava, levou muitos anos pintando. E quando ele pintou, não sei se Jesus ou São João Evangelista, famoso pela sua pureza juvenil, ele procurou um jovem na cidade que tivesse uma aparência bela e pura. Pura, que não tivesse marca de pecado, pelo menos na aparência fisionômica. E copiou esse rosto. Continuou pintando cada apóstolo, até que o último foi Judas. E ao querer pintar Judas, dizem que ele pensou: onde é que eu vou achar uma cara que eu possa me inspirar para fazer Judas? E resolveu ir à cadeia, à prisão. Ele era um pintor famoso, respeitado, um prestígio, queria ver se achava uma cara bem impressionante para retratar Judas como ele imaginava, e pedir permissão, né, às autoridades carcerárias para que ele pudesse sair até o seu
no seu local de trabalho, para pintar a cara do homem. Dizem isso, conheço isso de oitiva, nunca li, mas desde jovem conheço essa história. Que ele então obteve e levou o homem para pintar. E quando começou a pintar, o homem disse a ele: é a segunda vez que o senhor me chama para ser modelo neste quadro. A primeira vez foi este aqui. Era o rosto jovem puro que ele tinha usado como inspiração. E agora, depois de uma vida de desordem, de pecado, estava um rosto deformado. Realmente, o rosto às vezes retrata o estado da alma da gente. Nem sempre, mas muitas vezes retrata. Eu nunca me esqueço, há muitos anos atrás, eu ia daqui para a Feira de Santana com um irmão dirigindo, eu não dou carona a estranhos, mas uma mulher no ponto de São Sebastião pediu carona. Eu disse: parece uma prostituta, mas eu vou dar carona a ela. Parei, ela entrou na porta traseira, com medo de ela conversar uma conversa ruim. Eu disse: agora a gente vai rezar um texto, viu? E ela: pode rezar, eu sou uma prostituta, mas respeito. Rezei o texto. Depois eu disse: eu vou conversar um pouquinho com esta minha irmã. Eu disse a ela: minha irmã, repare bem, deixe essa vida. Seu corpo foi feito por nosso Senhor. Não pode ser vendido por nem todo o dinheiro da terra. Nem o dinheiro todo da terra vale seu corpo que foi feito por nosso Senhor. Falar. De repente essa criatura abriu a boca do mundo num choro alto. É verdade, nunca fui tratada assim. Já tomei pontapé, já tomei queimadura de ponta de cigarro, e isso e aquilo outro. Mas adiante ela pediu para assaltar. Eu tinha um dinheirinho, não era muita coisa não. Mas tirei o dinheiro na mão do bolso, tirei o dinheiro que estava no bolso, o combustível dava para ir voltar. Disse: olha, esse é o primeiro dinheiro que a senhora vai ganhar sem pecado. Agora em diante, a varrer rua, a fazer seja o que for. Mas não vem mais nem um tostão pelo pecado. Ela saltou e pelo retrovisor eu percebi. Era uma reta muito longa. Enquanto a gente não subiu, ela não arredou o pé do ponto olhando para o carro. Quem sabe se essa criatura se já morreu, se não se salvou, se não realmente deixou o pecado, não passou a ter uma vida nova, mas realmente foi o rosto que me disse aquilo e eu acertei. Ela mesmo confessou. Então, meus irmãos, não é que o rosto seja o mais importante. Os mundanos enfeitam o rosto para não poder mais. Podem ficar mais atraentes, porém muito mais carnais, muito mais baixos. Ao passo que o rosto penitente de um santo pode não ter essas marcas, mas tem o perfume do céu. Tem o perfume do céu. Então, meus caríssimos irmãos, a Imaculada Conceição é para nós
um estímulo. Ela foi concebida sem pecado. Veja. Ela não teve nem a ausência da graça de Deus quando foi concebida. Por isso ela não teve concupiscência, tentação nenhuma para descer para o pecado, de maneira que sua vida foi uma coisa toda elevada e elevante, e elevando-se toda, até morrer. Uns dizem que aos 72 anos, não sei, ou ir para o céu. Ora, tenho-vos falado repetidamente da necessidade de nós todos estarmos atentos ao que Nossa Senhora veio dizer nas 4 grandes aparições que Deus mandou dela nesse tempo horroroso em que nós vivemos. A aparição da Medalha Milagrosa, a aparição de La Salete, a aparição de Lourdes e a aparição de Fátima. Pois bem, cada gesto, cada palavrinha menor que fosse, que Nossa Senhora disse, deve ser objeto de atenção, de estudo sério, de meditação e de imitação de nossa parte, se queremos ir para onde ela está, também nós não queremos nos condenar. Pois bem, não foram 4 lugares? Em 2 lugares, a Imaculada Conceição aparece fortemente. Na primeira aparição, na Medalha Milagrosa, ela ensina aquela ejaculatória da Imaculada Conceição: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E que está na Medalha Milagrosa, que todos nós temos a honra e a graça de usar no peito. Não é verdade? A Medalha Milagrosa. Que eu saio espalhando por aí, Rua Salvador, pessoas às vezes até me conhecem. Eu cheguei num banco essa semana que estava atendido por uma pessoa, um caixa, e uma senhora do outro lado: padre, padre, uma outra caixa, mostrando a Medalha Milagrosa. E a outra: eu também quero. E acabei dando uma medalha a outras que não tinham. É uma pregação pequenininha, não é pequenininha de nada. A Medalha Milagrosa, dizer para rezar antes de dormir, beijar e dizer 3 vezes: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oh meu Deus, tão curtinha a pregação, não é? Mas uma pregação contra o protestantismo que quer honrar Jesus, desonrando a mãe dele. Como diz um pregador espanhol santo: ou a Virgem Maria é imaculada, ou o filho dela não presta. Ora, o filho dela é santo, Deus, não é? Então ela é imaculada. Ela é imaculada. Então, meus caríssimos irmãos, usar a medalha, invocar a Imaculada Conceição, é também pedir a graça de não pecar. E aí, quando eu falo em pecar, eu falo principalmente do pecado contra a fé, ser católicos firmes, integrais, apenas católicos, nenhuma mistura de outra religião, firmes na fé, ter um bom significado para estar sempre lendo, crendo firme nas verdades maravilhosas da fé, entre as quais está a Imaculada Conceição. Segundo, respeitar o próprio corpo, guardar a castidade. Guardar a castidade. Não ser escravo do sexo. Aquele que não guarda a castidade é um idólatra. Ele adora o próprio sexo. Ele é um pagão. É preciso guardar a castidade. A castidade dos casados,
marido e mulher fiéis, no comportamento reto que Nosso Senhor deixou, tendo os filhos que Nosso Senhor mandar, educando esses filhos em harmonia, os dois juntos, no caminho de Deus. Os solteiros, enquanto não se casam, castidade perfeita, total, continência absoluta, não tem marido, não tem mulher. Qualquer pecado contra a castidade, mesmo de pensamento, se é consentido. Se não é consentido, querer da cabeça não é pecado. Ninguém peca sem querer. Qualquer pecado contra a castidade é mortal. Basta um, então, para ir para o inferno. Os velhos de Fátima disse: os pecados da carne são os que mais levam almas para o inferno. Os pecados da carne são os que mais levam almas para o inferno. Para dar castidade e servir aos outros por amor de Deus, sem se queixar de ninguém. Sem se queixar de ninguém. Marido se queixa da mulher, mulher se queixa do marido, pai se queixa de filho, filho se queixa de pai, irmão de irmão, vizinho de vizinho, lá se vai aquela confusão. E como é que eu posso fazer, padre, para não me queixar? Começar pela cabeça. Se não se queixa do pensamento, não sai pela língua. Começar pela cabeça. Não se queixar de ninguém, ter paciência uns com os outros e viver uma vida elevada, rezar o rosário. Não tive tempo de rezar o rosário? Que mentira! Tempo é amor, todo mundo tem 24 horas por dia e enche com o que ama. Se amasse mesmo a sua salvação, tinha tempo de rezar o rosário. Tinha sempre, com certeza. Então, meus irmãos, hoje em dia de Imaculada Conceição, olhem o que Nossa Senhora disse quando ela apareceu em Paris e deu a medalha de agora. Chamou a atenção para a obediência às regras do convento. Cada um tem suas regras de casa, a lei de Deus, as leis em geral. Em Lourdes, Nossa Senhora marcou mais ainda com a Imaculada Conceição. Porque em Fátima ela disse: eu sou Nossa Senhora do Rosário. Mas em Lourdes, quem é a voz de ser? A pergunta de Bernadette, quando o padre Ferramar disse: não me venha mais dar recado dela dizendo que quer uma capela em honra dela, eu não sei quem é. Pergunte a ela quem é. Então, no dia 25 de março, a anunciação de Nossa Senhora, Bernadette foi disposta a arrancar de Nossa Senhora. Perdoe minha expressão. Quem era ela? E então chegou, com todo o esforço de bem educada, a menina fez: quer fazer a cortesia de me dizer quem é? Nossa Senhora olhou para ela e sorriu. Segunda vez, Bernadette: quer fazer a cortesia de me dizer quem é? Nossa Senhora olhou para ela, sorriu e calou. Quer fazer a cortesia de me dizer quem é? Terceira vez, Bernadette insiste. Quarta vez: quer fazer a cortesia de me dizer quem é? E Nossa Senhora então dá uma resposta, dá vontade de chorar, só em lembrar. Nossa Senhora de pé onde estava, a mostrar que ela devia a Deus isso, ela fez assim: eu sou a Imaculada Conceição. Como se tivesse vergonha de dizer coisa tão grande dela própria, na sua humildade. É belíssima essa maneira de Nossa Senhora responder a Santa Bernadette. Eu sou
a Imaculada Conceição. Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Por isso, meus irmãos, eu convido a todos, depois da Santa Missa, antes de a gente sair logo, cantar aquele ofício antigo, e que na Bahia se espalhou tanto nos bons tempos. Cantarmos juntos. Nós cantamos aos sábados, aqui a comunidade. Eu disse, olha, a gente não vai cantar hoje não, a gente vai cantar com o povo amanhã, no dia da Imaculada Conceição. Então todos vão cantar comigo o hino da Imaculada Conceição, que é uma espécie de ofício divino feito por um piedoso frade franciscano do século XIV, se não me engano, e que foi traduzido no português delicioso e cantado por aí. Quanta gente, eu, menino Neguinha do Bonfim, desde domingo, 5 horas da manhã, se cantava o ofício da Nossa Senhora. A igreja onde eu cresci e aprendi a querer amar Nosso Senhor. Amar não, ainda não. Mas a querer amar Nosso Senhor. Foi lá, a igreja do Senhor do Bonfim e de Nossa Senhora da Ilha. Então, convido a todos a cantarem com todo amor. E a todos a serem castos. A impureza faz uma devastação horrorosa. A impureza é pior do que a bomba atômica. É pior do que o terremoto. Os jovens se acabam da impureza. Se desviam do caminho reto. É um horror. Cometem absurdos. Ah, meu Deus do céu. Absurdos. Meus irmãos, peçamos a Nossa Senhora pura a castidade para nós, perfeita, a caridade para com o próximo, a não nos queixarmos de ninguém, a queremos firmemente rezarmos o nosso rosário.